Bom, turma, vamos continuar nossa aula, tá? Que é sobre, a gente falou sobre as estruturas moleculares, né? Estruturais da membrana plasmática. Falamos sobre do que ela é composta, né? Composta. Nós falamos ainda de proteínas e carboidratos e lipídios que fazem parte desta mesma membrana, né? Uma vez que todas elas têm funções específicas, certo? Para manutenção celular, tá? A gente falou sobre cada uma delas e agora a gente vai falar sobre o transporte. O transporte nessas membranas, sabe? O transporte nessas membranas, gente, ele é basicamente entra nesse aspecto de funcionalidades, né? Para que servem esses canais, como funcionam, há um gasto energético, a célula ela vai gastar energia, ela vai sofrer perdas, é isso que a gente vai ver agora, tá bom? A gente diz assim, professor, mas qual o fundamento disso? O que é que eu quero saber com célula, se vai ter gasto? Gente, é o seguinte, toda ação gerada em uma molécula, ela exige, às vezes, um gasto enérgico. Então, para você saber a importância de uma homeostase, um equilíbrio do seu organismo, como um todo de água, de alimentação, de nutrientes, tudo gera fontes enérgicas que vão dar estrutura e força, funcionalidade para as nossas células, tá? Então, é por isso que é tão importante a gente manter o controle e o equilíbrio, né, de todos esses fatores que eu falei, para que a gente não possa vir a sofrer danos celulares que possivelmente possam progredir uma doença posterior mais grave, né, como alterações de células em múltiplos órgãos, né, e entre outros processos que a gente vai ver nas aulas de citologia, tá bom? Então, existe um fluxo contínuo, certo? Onde as moléculas entram e as moléculas saem, bom? As moléculas entram e moléculas saem, né? E circulam para o seu interior, ou seja, a molécula está dentro ou está embaixo ou está em cima, ela vai ou em direção ao interior superior ou inferior. Tá? Chamamos de soluto os íons ou moléculas pequenas que podem atravessar a membrana, ou seja, o soluto, né, os íons ou as moléculas que atravessam essa membrana. Chamamos de solvente o veículo aquoso na qual o soluto é dissolvido. A gente já viu em aula de química isso, né? Soluto, solvente, quanto de soluto para uma quantidade de solvente, enfim. Então, aqui, se a gente sabe que os íons são um soluto e esse líquido onde o soluto é dissolvido, a gente chama de solvente, a gente vai saber que nestes processos a gente vai ter que ter como administradores canais. Canais estes que vão fazer com que estes solutos, né, façam sua disposição em torno da célula, tá bom? A gente tem 3 processos, que é o de difusão simples, de difusão facilitada e de difusão e de transporte ativo. Mas ainda tem mais, tem transporte passivo e entre outros. Moléculas carreadoras de proteínas, moléculas com gastos enérgicos, nós temos difusões mistas, nós temos, dentre vários outros processos que podem ser que a gente pode falar no que diz respeito. Estou ajeitando aqui, só um minuto. Transporte
membranar, tá bom? Certo, galera. Vamos lá. Isso aqui tá meio derrubado. Tive uma pausa hoje, uma folga aqui no trabalho. Vou ter que gravar logo as aulas dos meninos. Né, gente? Só uma pausazinha pra gente dar uma conversa aqui rapidinho. Tô bem ansioso. Talvez, não sei, se a gente vai ter encontros presenciais aí nesse ano por conta da pandemia, mas estou bem ansioso para encontrá-los, cada um de vocês, e conhecer cada um de vocês, né? Poder ajudar, de certa forma, direto ou indiretamente, agora ou futuramente. É bom sempre a gente conhecer, né? Nossos alunos, saber o que se passa, qual a necessidade real de cada um, tá bom? Estou aqui para ajudá-los. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Falando nisso, eu falei difusão simples. Gente, uma molécula, quando eu digo que ela participa de um transporte de difusão simples, é o quê? É quando este soluto, que eu chamo de, que é o íon, né? Ele participa desse transporte entre a membrana. Professor, mas quando diz a membrana que eu falo é a membrana plasmática, né? É formada pela bicamada lipídica, onde em cima tem as cabeças de fosfato e um pouco de lipídios, né? Que é hidrofóbico. Enfim, tudo isso eu já expliquei para vocês na aula passada. Então, quando não tem gasto enérgico, né? Não, a célula ela não gasta energia celular, não precisa, né? A fim de manter uma isotonia, ele vai fazer uma distribuição para manter, tá? A mesma quantidade, pois é um movimento é a favor do gradiente de concentração, esse tipo de molécula de difusão simples, tá? O gradiente se mantém um canal iônico, né, das membranas. Então, ele participa dessa distribuição, desse transporte, onde ele não há um gasto enérgico, não há um gasto celular de energia. Quando eu digo que é uma difusão facilitada, é porque ele tem, deixa eu ver se vai ter. Quando eu digo que é por difusão facilitada, deixa eu aproximar aqui a imagem para vocês. Por que eu digo que é por difusão facilitada? Por quê? Vamos pensar. Tem um facilitador. Quando a gente está fazendo alguma coisa, existe alguém ajudando, essa pessoa está facilitando esse processo, né? Então, da mesma forma aqui no canal iônico, por difusão facilitada. Por quê? Nós temos o canal iônico, que ele vai fazer parte do processo de transporte, né? Desse canal iônico, onde a difusão facilitada existe essa permease, que é essa proteína, que vai fazer esse transporte carregando moléculas maiores, carregando moléculas, enfim. Aí eu pergunto para vocês, e qual a diferença de um para o outro, né, pessoal? Da difusão facilitada para a difusão simples. Eles tratam do mesmo processo de transporte passivo de substância através de membrana. A diferença é que na facilitada existe essas permeases que fazem essa difusão facilitada, né? Então, e no transporte ativo, professor? Transporte ativo, vocês já podem ver. Muda a molécula, que é essa moléculazinha vermelha, ou seja, digamos assim, que é uma molécula que ela está contra o gradiente de concentração. Imagine que você está com uma maré. Se você está indo em direção à maré, que é a maré, né? Você está indo, então está fluindo. Se você vai contra aquela maré, você vai cansar,
você vai ter gastos, você vai ficar cansado. Então, da mesma forma aqui, difusão simples e facilitada, não há gasto enérgico. Difusão ou transporte ativo de moléculas, nós temos um gasto enérgico, certo? Nós temos um gasto de ATP, que é uma adenosina trifosfato numa molécula, tá? Ele é mediado por proteínas específicas, né? Com a mobilização de energia, geralmente resulta na hidrólise de ATP, ou seja, nós vamos ter uma quebra de uma molécula que vai gerar energia, né? Deixa eu ver mais o que eu falo para vocês aqui sobre esta molécula. Bom, ele se move, como eu já falei, contra o gradiente de concentração. Um exemplo disso é o que vocês vão falar, vocês vão ver muito eu falando, que é bomba de sódio e potássio, né, gente? Que é quando entra moléculas de sódio, sai potássio e aí há gasto enérgico. Aí nós vamos saber qual a importância desse tipo de processo no nosso organismo. Bom, transporte através do imã, já falei. Tá. Como eu falei para vocês que nós temos o soluto e o solvente, imagina, como que eu vou falar aqui para vocês? Um copo de água e sal, certo? Se você coloca um copo de água maior e coloca uma colher de sal, você mistura, ele dissolve. Mas à medida que você vai colocando, aquele meio vai ficando mais forte, né? Mais encorpado. E ele vai formando um que a gente chama de corpo de fundo no fundo. Certo? Ou seja, ele atinge o limiar dele de dissolução que ele não consegue mais. Tá? Então vamos focar aqui. Em um meio isotônico, quando a concentração de soluto é fisiológico, é proporcional às duas condições celulares. Consideramos esse meio isotônico. Né? Quando a concentração de soluto é proporcional às condições celulares, ou seja, nós temos um equilíbrio naquele local. Agora, se o meio ele tem uma concentração de soluto superior ao ideal, onde o meio está concentrado, nós chamamos ele de hipertônico. E se a concentração é menor, nós chamamos ele de hipotônico em relação ao solvente, tá bom? Então, são três considerações que vocês precisam colocar no caderno de vocês. O meio está menos concentrado, o meio está mais concentrado, ou se o meio está proporcional às condições celulares. Ele podendo ser isotônico, ele podendo ser hipertônico, ou ele podendo ser hipotônico, certo? Qual a funcionalidade disso? Por que saber? Vamos já falar no que se trata de superfícies membranárias, de eritrócitos, de moléculas dos eritrócitos de glóbulos vermelhos, da série vermelha do nosso corpo. Vamos ver aqui. Isotônico, como nós temos aqui as moléculazinhas, né? Na medida do limiar, né? Da relação ali do campo. Se eu tenho muito solvente, se eu tenho muito soluto, ele sobrecarrega. E se eu tenho pouco, ele fica me devendo muita coisa. Não é isso? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Tá? A passagem de soluto através de células pode ser do tipo ativa ou passiva. Vamos lá. Ativa, passiva, facilitada. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Facilitada, difusão passiva e o transporte ativo que eu já falei aqui, que tem um gasto de uma adenosina de trifosfato, né? Que por hidrólise de uma molécula de ATP, nós temos um gasto enérgico
pois ele vai contra o gradiente de concentração da molécula, onde nós temos a difusão facilitada e a difusão passiva, né? Que eles estão a favor do gradiente de concentração, não há gasto enérgico, é um transporte passivo. Transporte passivo, difusão facilitada e difusão passiva. E transporte ativo, esse com gasto enérgico contra o gradiente de concentração, com quebra de hidrólise, não com hidrólise, porque hidrólise já é uma quebra, então com hidrólise de uma molécula de ATP tendo gasto enérgico, tá bom? O transporte ativo ocorre com gasto de energia pela célula, contra o gradiente de concentração, exemplo, bomba de sódio e potássio, endocitose e exocitose. Tá? Aqui é um fluido extracelular, aqui é um fluido intracelular. Fora nós temos canais, nós temos íon de sódio, potássio, a membrana, um canal iônico. Esse canal iônico é do tipo que faz transporte ativo, então nós temos gasto, certo? Então, à medida que nós temos uma entrada de sódio, saída de potássio, né? Nós temos esse gasto enérgico, tá bom? Transportes passivos e transportes ativos. Nós temos a difusão simples, né, quando o soluto penetra e a concentração é menor no interior da célula e sai da célula no caso contrário, ou seja, ocorre através da dispersão, né, no meio aquoso ou gasoso. Ele entra, atravessa e vai embora, tá bom? Deixa eu ver.
Opa, é o Robson? Ah, Gabriel. Gabriel, o João tá indo aí em casa, viu? Tu pode entregar para ele a chave que tá bem aí que eu deixei aí na portaria, viu? Tá, quando chegar aí pode entregar para ele subir, viu? O João. Ah, tá bom, tá, valeu. Então vamos aqui. Intracelular, certo?
Então, pessoal, é basicamente esse processo, né, de bomba só de potássio que nós fazemos nas nossas membranas celulares, onde a gente, esse tipo de mecanismo de transporte ativo tem um gasto enérgico, como vocês podem ver, tá certo? Então, quis só trazer esse pequeno informe ilustrativo para vocês. Vamos voltar aqui para nossa aula, tá? Então, aqui foi o modelo que eu já fiz para vocês. O modelo de transporte passivo também, já disse para vocês. Osmose em células de animais, tá? Quando a gente fala o que é o processo de osmose, tá? Osmolaridade. Osmose, gente, é o equilíbrio osmótico, o equilíbrio das membranas, né? O que mantém uma estrutura membranar intacta, sólida, em sua conformação original e saudável, tá? Nós temos aqui um meio, onde nós temos um meio isotônico, nós temos um meio hipertônico e nós temos um meio onde o meio está hipotônico, tá? A hemácia, em sua conjuntura normal, ela tem seu formato côncavo de 5 a 8 micrômetros, tá? De diâmetro, tá? E aí nós temos em um meio onde tem água, tá? Aqui a hemácia em meio isotônico, ela está em seu meio ok, vai ser meio ideal. Se nós colocamos ela em um meio hipertônico, que seria o hipertônico? Quando a quantidade de soluto, tá, está superior ao do solvente, ou seja, ela está pesada, ela está sobrecarregando. Um minuto. Opa! Foi lá embaixo. Ah, como carregar, depois não dá mundial, não sei. Certinho. Aqui. Tá, então. E no meio hipotônico, certo? Quando o meio, né, ele está insuficiente. Tá pouco o soluto para a quantidade de solvente. Quando nós temos esse tipo de alteração, acontece o que a gente chama de hemólise, tá? Porque os solutos, eles estão insuficientes para manter a homeostase da molécula e ela acaba que a gente chama de tipo estourando, quebrando, lisando a célula, a molécula. Né? Nós estamos falando aqui da hemácia, tá bom? Vou ver se eu tenho aqui um exemplo. Um minuto. Bomba só de potássio, tá? Já foi explicado no videozinho ilustrativo. Outros tipos de hemólise ou de transporte, nós temos o transporte ativo, por
endocitose, que é a fagocitose, né? Pela pinocitose e pela exocitose. Pela fagocitose, é o processo no qual a célula engloba o citoplasma, partículas sólidas, né, e são visíveis em microscópio. Por pinocitose, é uma invaginação na área, formando pequenas vesículas e são puxadas para o citoesqueleto e penetram no citoplasma, ou seja, ele tipo engloba e leva para dentro do citoplasma para ser diluído, destruído. E a exocitose é a eliminação de uma célula em grande quantidade. Se for resíduo metabólico, a gente chama de plasmocitose. Ó, ele engloba e aqui ele faz a sua ele despreza. Ele elimina, ele engloba e elimina. Se for em muita quantidade, ele chama de plasmocitose. Esse é um tipo de transporte ativo, pois há gasto de energia. Tá bom? A gente vai parar por aqui, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre especializações da membrana plasmática, certo? Fique com Deus e até a próxima.